Mas, missionária Emily, se apresenta aí para o pessoal, né, que vai assistir, que nos assiste, que vai nos assistir depois. Quem é a missionária Emily, antes da gente entrar no assunto? Sim. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse podcast. Eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo, que está nos vendo pelo canal do YouTube, você pode compartilhar. Então, nesse momento, eu queria que você fosse usado por Deus para compartilhar esse podcast. Você começou a seguir, né, esse canal, e agora chegou o momento de outras pessoas seguirem também, e você compartilhar, dá tempo ainda, e a gente começa a entrar nesse assunto de cura, né? Colocamos um tema, Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura todos os tipos de enfermidades. Não somente enfermidades, mas alma, emocional, tudo. Ele tem poder de cura. Eu costumo dizer, ele é a cura. Ah, irado. Fala do seu canal também, do seu Instagram, pessoal. Segue a Emily lá, missionária Emily. Qual que é o nome do seu canal, Instagram? O meu Instagram está Emily Silva Santos. Coloca na descrição, Lani. Emily Silva Santos, está lá, me segue, né? A gente vai compartilhando ali alguns momentos de cultos, né? A gente vai compartilhando nossas viagens. Ali no Stories você pode acompanhar um pouquinho onde vai. As pessoas costumam dizer, quando eu vou tentar te acompanhar, que você está numa cidade, você já está na outra, né? E assim o Senhor vai nos levando. Muitas vezes aqui na região, né? Olha aí. Mas o Senhor já está, assim, vamos dizer, soprando um pouquinho o nosso nome. E quem sabe ainda esse ano a gente vai um pouquinho mais longe. Mas tudo é para a glória do Senhor Jesus. Também tem o Instagram do marido dela, né? Como que tá? Sim. Como que tá lá? Pastor Luiz Santos, só chegar lá, oficial. Pegue lá, você vai ver lá o trabalho incrível deles. Também, pessoal, você que nos assiste não pode deixar de seguir o nosso Cortes Podcast Impactando Vidas. É isso, né, dona Elaine? Minha esposa estava aí com um canal abençoadíssimo e ela teve um deslize, tomou um gancho do YouTube, mas ela voltou ativa de novo. E estamos lá. Segue ela lá, tá? Depois deixa na descrição também aí, Laine, o link do canal seu lá. Vamos lá? Emily, o papo é sobre um testemunho incrível que eu fiquei sabendo que aconteceu na sua vida, né? E eu gostaria que você compartilhasse não só conosco, que está aqui dentro desse estúdio, mas sim com todos que estão assistindo e vão assistir, porque eu acredito que é algo de muita superação em todas as áreas, tanto na enfermidade espiritual, alma, físico. Eu acredito que vivemos em tempos de pessoas que às vezes está desenganada, às vezes ela não tem mais jeito, e eu acredito que através do seu testemunho, uma nova esperança pode ser brotada, talvez lá no fim do túnel. Sim. Pode falar, sim. Fique à vontade. Vamos lá, vamos começar falando a respeito do que ocorreu. Né? Nós estamos, assim, impactados de verdade mesmo pelo que Deus fez. Porque, a princípio, eu tenho acompanhado, né, um cisto. Era apenas um cisto pequeno, um nódulo pequeno, nada aparentável que seria para a morte, algo que dava para acompanhar conforme o SUS, né? Algo mais lento, mais devagar. E foi acontecendo isso, de um acompanhamento que quando eu notei, eu estava com um caroço, né? Pequeno. De princípio parecia ser uma espinha, aquelas espinhas que não saem, né? Que ficam por interna. E aí eu percebi que não expelia e aquilo foi crescendo. E, a princípio, como não sentia dores, então eu não fui para o médico, como sempre, né? A gente não sente dor e a gente não fiquei preocupada. E não fui para o médico. Não fui deixando crescer e acreditando que aquilo não era nada, né? Então a gente continua com a nossa vida, com a nossa rotina. Só que chegou um momento que eu falei, não, eu vou perguntar. Em uma consulta num clínico, eu disse, né? Vou perguntar para o médico o que pode ser. E o clínico, ele disse para mim, olha, eu vou te encaminhar para a regional de Sorocaba, porque lá eles têm as especialidades e a gente vai começar a fazer uma bateria de exames. Isso acho que 2018, 2019, né? E aí aquele processo todo do SUS e chegamos até lá, na regional de Sorocaba. Primeiro passaram para o Max Buco, que seria entre o pescoço e a cabeça, acreditando que tinha alguma inflamação nas glândulas, mas nada muito sério. E
procedimento de sucção para fazer uma biópsia e passa pela ultrassom, todo aquele processo que vocês sabem que passa para diagnosticar uma enfermidade, mas nunca senti dores. Mas, continuando fazendo a obra do Senhor, eu orava e falava para o Senhor, Senhor, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, no tempo certo, isso será removido, né? A princípio, eu achei que seria uma cirurgia não invasiva, que seria uma cirurgia fácil de remoção. Algo simples. Algo simples. Uns 2 pontinhos ali já removia e eu voltaria para casa. E o tempo passou. Todos nós sabemos que surgiu a pandemia e com a pandemia foi passando os casos mais sérios, né? E aí foi atrasando as consultas. E, a princípio, eu fui conduzida do Max Buco para os cirurgiões de cabeça e pescoço ali da cidade de Sorocaba. E ali a junta médica pediu novos exames pelo tempo que tinha passado e eles falaram para mim que era um cisto e um cisto aparentemente benigno e que seria de remoção, não poderia permanecer porque poderia se tornar um tumor, né? Mas assim, a possibilidade de se tornar um tumor, não que seria um tumor, não seria o caso de fazer uma tomografia. Então eles falavam que era um cisto numa região delicada, porém, que teria que remover, só que não sabiam que forma ainda fariam isso. Então, eles fizeram todo um mapeamento, né, entre o meu pescoço e a minha cabeça para que acontecesse isso. E mandaram eu esperar. E nessa espera já tinha passado mais um ano, né? E orando ao Senhor, falando, apresentando essa situação, eles me chamaram para fazer a cirurgia, faltando ali acho que uns 10 dias antes, eles passaram a data e falaram, olha, você já vem preparada porque você já vai para a cirurgia direto. Nós vamos abrir, vamos ver como está dentro, na localidade que está esse cisto. E eu fui à cidade de Porto Ferreira, ali, num evento de mulheres. Eu fui pregar a palavra do Senhor já com muito medo, porque a gente começa a sentir medo. Mas não tinha dificuldade? Não, eu não atrapalhava? Não atrapalhava. Esse que é o problema, né? É quando você pega algo, né, e não atrapalha, aí você acha que tá um negocinho só. Esse aí é o perigo. Talvez. O não sentir dor. Né? Porque enquanto você não sente dor, não... Mas até então você já estava preocupada. Estava preocupada porque estava crescendo. Né? O meu rosto, algumas fotos e alguns vídeos que tem na rede social de algum tempo atrás, se vocês observarem bem, está elevado o meu rosto. Meu rosto está mais redondo, tem um inchaço maior. Aquela vez lá, não? Já tinha. É que o cabelo esconde, né? Mas você já sabia, já? Eu tinha um cisto. Eu sabia que eu tinha um cisto. Eu sabia que eu tinha um cisto. E assim, o cabelo escondia muito, então as pessoas não perguntavam. Algumas pessoas que observavam mais chegavam a perguntar, olha, eu tô vendo um caroço, o que é? Eu falava, não, é algo muito simples, daqui a pouco eu vou fazer cirurgia, eu vou remover, mas não é nada demais. Então, todo momento, eu falando, não é nada demais, já estou fazendo acompanhamento médico, né? Então, por vídeos e fotos, dá para observar que tinha algo crescendo e que precisava ser removido. Então, assim, a princípio, estava com 5 centímetros já, o lado exterior do rosto. Então, o caroço já tinha crescido, então já estava na hora de remoção. O que eu não sabia era o tamanho que estava por dentro. Então, como eu falava, né, e me comunicava normalmente, não sentia dores, e não tinha febres, não tinha reação nenhuma, eu esperei. E estive lá na cidade de Porto Ferreira, pregando a palavra, e uma pastora de lá, ela chegou até mim e disse, né, olha, você vai passar por um processo na semana da cirurgia. Você vai passar por um processo, mas longo é o seu caminho. E aquilo me confortou. Porque todas as vezes que se trata de uma cirurgia, a gente não sabe se volta. E a gente assina um termo de responsabilidade. E os médicos já tinham me preparado, dizendo que era anestesia geral, que seria dado. Então, a gente não sabia como que seria. Mas sabia que era delicado. Né? Sabia que era algo delicado por estar perto do cérebro, né? Entre a cabeça e o pescoço. E eu fui confiante em Deus, mesmo com medo. O que eu comecei a perceber que estava diferente foi que o hospital que ligou foi a regional que eu acompanhei. Mas quando deu o endereço que eles haviam passado para a chegada às 6 horas da manhã, a gente se deparou com um hospital de oncologia.
Então, a princípio eu achei que eu ia na regional, onde todos, né, várias especialidades. E quando eu chego na frente do hospital, é o Hospital Leonor, que é o hospital de oncologia da cidade, né, um dos maiores hospitais de oncologia da cidade de Sorocaba. E aí eu citei pro pastor Luiz, viu, mas eu tô no hospital de oncologia, eu tenho um cisto, e eu não entendi. E aí que começou a cair a ficha e alguma coisa estava acontecendo de anormal que eu não sabia. E eu acredito que Deus conservou a minha ansiedade. Porque se em todo momento, em detalhes, eu soubesse, eu acho que eu temeria estar ali, mais do que eu estava. Você acha que você recuaria, não iria, se Ah, seguraria? eu tentaria prolongar o tempo. Eu tentaria falar que, será que não pode ser mais para frente? Alguma coisa assim, desse tipo. Mas fui confiante. E aí a gente chegou lá e eu fui avisada que eu não poderia ter acompanhante. Foi aquele momento que o meu coração ficou aflito, né? E aonde Tinha que estar sozinha. tinha que estar sozinha. E aí eu disse, nossa, sem esposo, sem os filhos, sem os irmãos da igreja, sem parentes. E era um elevador de seis andares. E que ali eu já sabia que eu me vestiria, já iria para a sala de cirurgia sem preparação, assim, não tinha preparação. Eu sabia que eu estaria na mão de Deus, literalmente. E no elevador, subindo, né, 10 para 6 da manhã, aquele elevador, eu falei com Jesus. Eu disse, eu não sei quais são os seus planos, mas eu estou aqui. E não será a primeira vez que o Senhor estará comigo. Então eu creio que eu não estou sozinha, o Senhor me acompanha. E ali eu cheguei, esperei me chamar, e em todo o tempo falando com Deus, falando para Ele que eu estava ali, e se eu tivesse chegado até ali, que Ele me acompanhasse até o final. E foi um momento assim, a qual vários sentimentos, né? E a palavra vindo sobre a minha vida. Mas você estava com medo? Tava Mas o com medo do quê ali? Qual era? De Ah, algo de dar errado? No quê? Sim, o medo de sequelas, medo não da morte, né? Não da morte. Eu estava muito confiante em Deus, porque a gente sabe, né? A nossa conduta, sabe o nosso caminho, Sim, sabe claro. que se aquele momento, se a gente não vir mais acordar, a gente vai se encontrar com aquele que nos espera, né? Mas eu fiquei com medo do depois. Como seria o depois? A recuperação. Não do agora. Não, eu fiquei do depois. Como seria? Né? Como que seria o depois? Será que eu voltaria a pregar? Como que seria? Será que eu voltaria a andar normal? Será que não ficaria com alguma deficiência? Essa era a minha preocupação. E quando eu cheguei na sala de cirurgia ali, antes a gente se prepara, coloca as vestes, tudo, e a médica auxiliar, do doutor Vinícius, ela veio conversar comigo, perguntando se estava tudo bem. E ela citou duas coisas. Ela disse, você precisa assinar um termo de responsabilidade. Eu disse para ela, mas eu assinei na recepção. Aí ela disse assim para mim, sim, mas é que não tem outra pessoa para assinar para você. E nos últimos exames que você fez, a gente diagnosticou que não é mais um cisto. Você está com um tumor. Oh. E naquele momento eu disse, mas como assim um tumor? Ela disse, sim, a gente não sabe se é benigno ou maligno. Mas do cisto já se prolongou para um tumor, o tempo passou. E eu disse para ela, mas qual é o termo de responsabilidade? Ela disse, possivelmente você não vai mais falar. E quando ela disse para mim que eu não ia mais falar, eu disse para ela, mas Deus não falou para mim que eu pararia de falar. Wow. Porque eu comecei a me lembrar que naquela semana, Deus havia usado aquela pastora para falar que era um processo, mas que o longo era o meu caminho. E eu digo para ela, Deus não falou para mim. E a doutora disse, mas Deus fala com você? Eu falei, claro, ele falaria. E ela disse, mas assina o termo. Eu falei, eu vou assinar o termo, mas eu vou voltar a falar. Mas no meu coração pensando, se eu não falar, Deus, será que eu vou ter que fazer um curso de Libras? Eu não vou deixar de pregar o seu nome sem voz. Uma dúvida. Eu já arrumando um jeito. Já arrumando um jeito de para continuar também fazendo a obra. Para continuar. Porque a gente sabe que a gente vive para isso. A gente sabe que a gente foi chamada para isso. Quando você sabe para que você foi chamada, porque você está viva, você precisa continuar. Em vida é pregando, né? Em morte é a vida eterna. Não tem outro caminho, né? E ali ela falou, agora você vira e assina outro termo. E eu digo, qual? Porque possa ser que você não retorne depois da anestesia. Eu digo, doutora, Deus não falou para mim que a minha enfermidade é para a morte. Ele disse que a minha enfermidade é para a vida. E disse que eu voltaria a passar um processo e que longo seria o meu caminho.
E foi nisso que eu me apeguei, nas últimas palavras que Deus me disse, né? Mesmo com medo, mesmo com muita ansiedade, Deus falou e está falado. Não tinha outra pessoa para falar. A medicina não podia falar o contrário. Ninguém da família poderia me falar o contrário. Os amigos não poderiam falar o contrário. Ninguém. Eu esperei a última palavra e a palavra dele ficou no meu coração. E foi essa palavra que eu guardei. Né? Foi sobre essa palavra que eu fui. E foi sobre essa palavra que eu passei pela cirurgia. Né? O Senhor preparou, eu acredito, que os melhores especialistas, doutor Vinícius, inclusive está no meu Instagram, e ele, assim, estava lá, e aquela equipe foi maravilhosa. Por ser uma equipe de SUS, eu vi, assim, que até, assim, eles foram muito dedicados até nos pontos. Sim. Os pontos foram mais de 35 pontos entre a cabeça e o pescoço, né? E Deixa eu ver. era bem fino, né? Bem Sim. detalhado, bem estético. Eles deram uma volta mesmo no meu pescoço, então foi algo bem detalhado, muito bem feito, pelo ser um hospital do SUS, né? Onde tinha mais pessoas para fazer a cirurgia após mim. Então, eles capricharam bastante no requisito dos cuidados da cicatrização, né? E ali eu entrei e eu confesso para os irmãos, muitas pessoas têm visões e ouvem vozes quando estão anestesiadas. Eu não sei qual é o grau da experiência que eles têm, mas eu não. Eu não me lembro de nada. Eu não vi o céu, né? Não vi os anjos, não vi nenhum anjo vindo me buscar. E também não vi o inferno, graças a Deus. Eu não fui visitar lá e não é minha curiosidade estar lá, né? Mas não fui. Eu não desacredito nas visões que as pessoas Sim. têm de tudo isso, né? Sou crente e acredito, sim, em cada experiência que os irmãos têm. Mas eu não vi. Eu não vi nada. A anestesia foi 3, 2, 1 e apaga. E ali eu fiquei literalmente nas mãos dos homens. Mas eu confiei que eu estava na mão de Deus. Eu confiei que ele estava ali vendo o que estava acontecendo por um motivo. A cirurgia duraria 1 hora. Exatamente, eu acordei depois de 3 horas. E quando eu acordei, a médica que havia pedido para que eu assinasse, né, os termos de responsabilidade, ela estava me esperando acordar, Sim. com o prontuário na mão. E ela se aproximou e a enfermeira veio, tirou meu oxigênio, viu que eu acordei, viram que eu estava vendo o normal. E ela se aproximou e disse, Emily. E eu olhei para ela e falei, oi. E quando ela falou, eu falei, oi, ela falou, você está falando. Uau. E eu digo, estou falando, né? E ali a gente já se alegrou, porque a voz saiu normalmente. Como eu estou falando aqui, a minha voz saiu normalmente. Não abaixou o timbre, não ficou mais grossa, não ficou mais fina. Do mesmo jeito que eu falo aqui, saiu a minha voz. E ali a gente viu a alegria ali daqueles que estavam me esperando acordar. Mas eu não estava me vendo. Eu não sabia como eu estava. Não tinha um espelho para me ver, né? E ela disse para mim, olha, eu preciso te contar uma coisa, porque você compartilhou antes da cirurgia a sua fé. Eu preciso te contar o que aconteceu ali. Porque se eu não te contar, não vai ter quem conte. Então eu preciso te dizer que enquanto vocês dormiam, enquanto nós estávamos fazendo essa cirurgia, foi localizado um tumor, ele estava bem invasivo, estava muito perto do seu cérebro já. Por milímetros não atingiu todo o seu cérebro. Estava muito próximo, estava praticamente assim colado mesmo. E esse tumor estava dentro da glândula parótida, que é uma das glândulas maiores que nós temos localizados, tanto do lado direito como esquerdo. Ela tem a função da salivação, ela tem a função do paladar, né? Ela tem a função da degustação em si, né? E esse tumor estava dentro desta glândula. Uau. Só que dentro dessa glândula também passa os ramos, né, dos nervos faciais. Então, tanto de um lado quanto do outro rosto, a gente tem ramos que fazem movimentar a boca, né, essa parte, né, da face, e também toda a visão nossa, o piscar, né? O piscar, o abrir da boca, o sorriso, o mastigar. Então, faz toda a parte do nervo facial. E o ramo, né, o canal desses ramos que vão para o nosso rosto, fica dentro, localizado da glândula parótida. E ela disse para mim que foi removido o tumor, que a princípio era de cor castanho, e que ela não sabia ainda dizer que era benigno, maligno, porque teria que fazer uma biópsia. Mas ela disse para mim assim, o fato maior disso tudo, que eu preciso te contar, é que nós tínhamos que remover a sua glândula parótida, mas não tem como remover glândula parótida se não afetar os nervos faciais. Não tem como. A Emily virou uma grande cirurgiã.
Vai lá. A gente se especializa, né? Porque depois começa a pesquisar, né, gente? Saber o que está acontecendo aí. Daqui a pouco estão me chamando para auxiliar, né? É o caso, é o caso. Então, assim, eu fui atrás de saber Não, continua, em detalhes, né? É que eu acho incrível Sim. como que adquiriu tanta experiência. Sim, porque eu precisava contar, né, em detalhes, para vocês vão Incrível. saber que tem um diagnóstico, É né, incrível, irmãos? é incrível. Pastor, tem um diagnóstico, né? Que às vezes as pessoas aparecem com Sim. um testemunho sem provas, né? Sim. E falam, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, mas você não tem fonte, não tem informação, não tem aonde você falar não, que realmente aconteceu aquilo com você. Você conta uma história que às vezes não faz sentido, né? E eu tô entre médicos aqui, eu tô com a minha fisioterapia. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau aí, rapaz. Tá pensando o quê? Eu tenho a fisioterapeuta que cuidou de mim, ela tá no canal, lá tá a Fran, né? Ela chama Francine Correia. Olha aí. Né? Ela... Pode ficar à vontade, quiser agradecer. Sim, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, já vou falar sobre ela. Então, assim, tem pessoas que me acompanharam que sabem como foi, né? A ida e a vinda, né? Então, eu preciso falar. Inclusive, como vai ficar no meu Instagram, o médico também está no meu Instagram. Quem sabe não alcança esse vídeo até ele, né? Sabemos que ele é muito ocupado, né? E especialista, né? Mas... Pessoal, marca o médico aí e compartilha para ele. Compartilha para o hospital inteiro. E a Emily está aqui testemunhando. Testemunhando para a glória de Deus. E no caso, ela disse... nas glândulas... salivares, né? Glândulas parótidas, que chama. E ali dentro, ela disse que na hora que eles foram para tirar essa glândula, eles precisavam romper os nervos. Só que romper os nervos faciais, não teria mais mobilidade no meu rosto. Então, eu ficaria como se fosse um AVC. Né, por um bom tempo, na verdade, para sempre, com o rosto, de um lado do rosto paralisado, não voltaria mais. Mas chegou a paralisar? Chegou, já estou chegando aí. Vai lá. Né? E aí, que a hora que eles iam romper os nervos não rompiam. E eles tentaram uma, duas, e ela disse, na terceira vez nós desistimos. E na terceira vez o médico disse, então não é para romper, vamos fazer de outro jeito. Uau! Então, foi ali que os médicos viram que além do que eles estudaram, que eles sabem fazer, eles não tiveram acesso àquilo que Deus não permitiu. Eu acredito que Deus não permitiu. Mas foi lesionado. E por causa dessa lesão, ela disse para mim assim, querida, eu preciso te falar, foi lesionado seus nervos e você está com a paralisia facial por tempo indeterminado. E eu disse para ela, eu ainda não sei. Ela disse, quando você se vê, você vai ver que você está com o seu rosto paralisado do lado direito. E ali eu chorei, por causa do tempo indeterminado. Porque no meu coração, a questão não é só estética. Claro que nós, que as mulheres, gostamos muito da estética. A gente vê tudo isso, isso é geral. Dificilmente uma mulher não se preocupe com isso. Mas eu pensei, como é que eu vou pregar torta? O rosto torto. Como é que eu vou me alimentar? Como é que vai ser isso? A princípio, como é que eu vou me apresentar nos altares, né? Onde você, Jesus é o foco, né? Mas as pessoas vão olhar para você que é o porta-voz. Como que eu vou me deparar nos altares das igrejas com uma deficiência, vamos dizer assim, com algo que vai chamar a atenção para as pessoas, para o meu rosto, né? Enquanto eu estou falando, as pessoas vão olhar para o meu rosto e elas vão ver essa... eu fiquei deformada, vamos dizer assim, né? É como se tivesse tirado a beleza, vamos dizer, alguma coisa que eu achava bonito já não estava mais, não estava legal. E eu fui embora no outro dia, fiquei só um dia no hospital. Fiquei só um dia e ela falou, olha, você volta daqui 20 dias. Com a paralisia. Com a paralisia. E as dores, né? As dores. Frustrada, né? Triste, chorando muito. Ansiosa. E voltei para casa para ficar 20 dias até o retorno do médico. Né? E foi nesses 20 dias em casa, sem poder trabalhar, sem poder pregar. O pastor Luiz foi fazer no agendamento, né? Ele foi em alguns lugares que ele pôde ir, alguns eu tive que cancelar. E para mim foi muito difícil estar em casa, sem estar na igreja. Para mim foi muito difícil. Porque quando a gente está numa vida dinâmica, Sim. a gente... Nossa, eu queria estar em casa hoje. Porque quando você está todos os dias, você fala, eu queria descansar, hoje eu queria ficar em casa. Hoje está chovendo, eu quero ficar em casa, né? Hoje eu queria um dia de lazer. Mas se você se vê em casa, a gente fala, eu quero estar na igreja. Então, ou não ir para uma igreja, nem que fosse para ficar sentado ouvindo a palavra, me alimentando, foi mais difícil.
não é questão de estar só no altar, é questão de estar ali sentado, se alimentando entre os irmãos, né? Escutando um louvor entre os irmãos. Como se houvesse uma necessidade. Uma necessidade. Como se a alma pedisse. Pedisse. E foi ali que o Senhor começou a falar ao meu coração, porque eu imaginava que muitas pessoas iriam me visitar. E não foram. Então, assim, a gente tem uma rede social que as pessoas nos vê, nos conhecem, amigos. Dizem que admira. Que admira. Assim, eu acredito que às vezes você cria uma expectativa, mas isso não ocorre. E a princípio você fica pensando, cadê? Mas depois você para pensar e fala assim, não, mas Deus sabe todas as coisas. Posso falar um negócio? Sim. Ó. Você vê Jesus lá no Monte das Oliveiras, com os seus companheiros, palpa toda a obra. E no momento de agonia dele, ele se coloca de pé e procura seus amigos. E os seus amigos estavam dormindo. Sabe o que eu achei engraçado nessa passagem? Que o lugar era de grande agonia, de grande opressão. Então, Emily, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai até estar rodeado de amigos, mas eles vão estar dormindo, porque a luta é para você, não é para eles. Infelizmente, tem coisas na nossa vida e os amigos vão estar até em nossa volta, mas eles vão estar dormindo, porque isso é para você passar. Então, eu acho que esse momento era para você. Por mais que estava, às vezes, rodeado de amigos. Porque a gente quer ter. Cadê fulano? Cadê cicrano? Eu tô aqui sozinha, né? Não faltou mensagens, né? Mas aquele abraço... Aquele abraço, ou chegar na sua casa ali, falar, eu só vim aqui só para te ver, né? Ou aqueles que foram até, às vezes, o portão da minha casa, entrar para fazer uma oração, né? E às vezes as pessoas passam pela nossa casa ali e naquele momento ser obreiro, naquele momento ser uma obreira, não somente amiga, né? Ser aquele momento que fala assim, olha, não, como ela tá? Mas eu posso entrar fazer uma oração? Nem que assim a gente esteja impossibilitado de receber, mas uma oração, né? E aí as pessoas começaram a nos procurar em questão de mensagens. E eu poderia responder, mas não todas. Por quê? O olho não fechava. Então eu precisei passar por um colírio. O olho não fechava? Não fechava. Eu fiquei como se fosse um AVC. A boca foi pro lado, ficou torto, né? A boca entortou totalmente. Que loucura. Ficou totalmente torta e os olhos do lado direito não fechavam. Então, até para dormir, ele ficava totalmente aberto. Então, o colírio aliviava, né, a sequidão dos olhos. E aí eu não conseguia ver uma televisão. Você tá descanso, mas não foi um descanso. Sim. Porque você não consegue ver uma televisão, você não consegue ficar na tela de um celular. Então, eu respondia e já desligava. Eu não tinha como ficar conversando, explicando para as pessoas como que tinha acontecido. Só que, nessa questão das pessoas não irem para me visitar, eu estive acompanhada de Jesus o tempo todo. Porque ele se fazia presente o tempo todo dentro do meu quarto. Então, a presença dele, que às vezes você só sente quando você busca, eu estava ali literalmente sentindo ele dentro do meu quarto. É um momento seu e dele. Né? Em todo momento ele é ali. Sabe como você sente que ele está ali? Aquela glória que você sente quando você busca, às vezes você está dentro da igreja, aquela glória que desce, o céu fica baixinho. O céu estava baixinho dentro do meu quarto. É o famoso entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E foi ali que o Senhor começou a ministrar comigo. Eu fiz até um e-book. Que legal. Um e-book. Já saiu? Já saiu. Na recuperação eu postei. E como faz para o pessoal encontrar aí? No Instagram, tá lá a capa do e-book. O e-book, ele chama Depois da Dor. Porque antes de eu receber alta, eu já estava dizendo... De graça ou não? É de graça. Entre em contato no meu direct, né? E eu mando para você em PDF, né? Eu fiz 5 capítulos ali, orando ao Senhor, mas eu não tinha recebido alta ainda. Eu nem sabia que eu ia sair daquela cama e eu já estava profetizando depois da dor. Foi no momento que eu senti muitas dores, porque a dores era maior que enxaqueca. Era mais forte que enxaqueca e tinha que andar perto de mim descalço. Já colocaram aqui, ó, Letícia Gandara disse aqui, ó, eu li o e-book. Maravilhoso. Ô, Glória, a Desperta Tu que Dormes colocou, inimigo foi derrotado. Jesus poderoso cuidou de você, Emily. Obrigado, Jesus, por cuidar dela nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilha, gente. Dá tempo ainda. Compartilha, pessoal. Compartilha. Compartilha.
Eu cheguei aqui falando que era 30 minutos. Já passou dos 30. Mas é isso. A gente fala da grandeza do Senhor Jesus, né? E ele estava lá ministrando no meu coração. Mas o que aconteceu nesse quarto de 20 dias foi algo assim dentro de mim. Eu estava com dores, tomando medicamentos, claros, né? Antibióticos, fortes. A minha filha Beatriz, né? Ela precisou se locomover da cidade de Salto para Itu, porque ela precisou cuidar de mim na questão de tomar banho, né? Então, eu precisei ser cuidada pela filha. E o pastor Luiz, como um bom cozinheiro, né? Até hoje, né? Legal. É um bom cozinheiro, né? Quando você quiser nos chamar para comer, só faz a compra que ele faz a comida. Né? Ele é um bom cozinheiro. E ali ele precisou fazer comida pastosas, né? Eu não conseguia mastigar, né? Tava muito inchado. E uma coisa que eu quero brincar aqui com os irmãos que aconteceu, que foi quando eu cheguei em casa e vi que estava torta, uma coisa me chamou a atenção. Eu achei brincadeira. Eu falei, mas eu realmente achei que era verdade. A minha orelha parecia não ser minha. Como assim? Eu disse pro pastor Luiz assim, olha, que eu acho que na hora da cirurgia alguém deve ter falecido, pegaram a orelha de alguém e colocaram em mim. Por quê? Tava muito grande, gente. Tava muito grande. Tava. Agora essa aqui é minha. Mas eu disse pra ele, essa orelha não é minha. Tudo tava me abalando, né? A orelha não é minha, essa sobrancelha aqui tá estranha. Mexendo no a minha boca tá torta, né? Então, assim, irmãos, realmente, o pastor Luiz falou, não tem como, é sua. Mas tá tudo costurado aqui, alguma coisa aconteceu de anormal, né? Mas a gente sabe que tudo era, assim, uma situação muito delicada para se passar, né? Mas, enfim, ali o Senhor transformou. Uma coisa o Senhor fez em mim. Paz, meus irmãos. Vocês conhecem a história da Bíblia que fala de Pedro, né? Pedro, ele precisou de uma transformação. Teve um momento que o Senhor disse para ele, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus insistiu, tu me amas? Aí Pedro disse, eu te amo, tu sabes. Tu me amas? E nessas 3 perguntas, Jesus disse para Pedro, então apacenta minhas ovelhas. E foi naquele momento ali, dos 20 dias, que o Senhor tirou minha braveza. Eu não sou mais a mesma. Era brava? Muito brava. Sério? Mesmo pregando a palavra. Era brava mesmo? Brava. Eu era muito brava. O meu pavio era bem curto. Então você quer dar uma de boxeador, mas... Como diz o pavio é curto. Conversando comigo, pregando a palavra, não sei se alguém observa mais, fala assim, não, ela é uma pessoa assim, de caráter, de personalidade forte. Mas não era só personalidade forte. Eu sempre fui, não é estressada, eu tive senso de justiça com as mãos. Eu acreditava na justiça de Deus, mas eu queria ajudá-lo. E foi ali, essa dor que o Senhor falou, não, eu não quero você assim, não é assim, não foi para isso que eu te chamei, não é assim que eu te quero. E eu disse para o Senhor, mas eu sou assim. Já faz mais de 20 anos que eu te sirvo, o Senhor vai querer mudar isso em mim agora. E foi ali que o Senhor começou a trabalhar no meu coração e dizer, não é esse caminho, né? E um versículo da Bíblia soava muito todos os dias, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E foi ali que o Senhor disse para mim, eu vou restaurar você. Eu não vou restaurar somente a sua face, eu não vou restaurar somente a sua saúde, eu vou restaurar você como mulher. Porque eu não te quero somente como pregadora. Eu quero uma mulher que seja denominada mulher de Deus. Isso tudo no quarto? Tudo no quarto. Não tinha colocado pessoas para te ajudar? Não tinha fisioterapia? Não tinha nada ainda? Nada ainda. Tinha 20 dias num quarto. Nos 20 dias que acabou nessa busca, nessa transformação dentro de mim, que eu sentia que o Senhor estava me lapidando, chorando. Chorava para se alimentar, sentindo dor, chorava em todo momento, chorando mesmo, me aquebrantando na presença do Senhor. Eu dobrei meus joelhos e falei para o Senhor, eu estou feia. E agora? E o Senhor disse para mim, não diga que você é feia, eu te fiz formosa. Você é minha filha. O Senhor colocou no meu coração, independente da forma física que a gente tenha, se a gente tiver alguma deficiência, a nossa alma está intacta. E foi aí que eu falei, então eu volto pregar. E o Senhor falou ao meu coração, você me adora sem um microfone nas mãos? Você me adora sem estar em cima do altar? Você me adora sem seguidores? Você me adora sem convites? Você me adora sem estar num cartaz de divulgação? Você me adora sem ter um cargo de missionária? Você me adora sem ser chamada de pastora? Você me adora se você não for fazer mais? Eu disse, Senhor, eu te adoro. Independente de qualquer situação. Eu te amo. Eu estou aqui disponível para te servir.
O Senhor disse, então se desprenda de tudo que há em sua volta, porque eu vou te levantar e você segue meu caminho e diga que fui eu que fiz. Uau. E foi assim que eu me levantei. Nos 20 dias, voltei para o hospital, saiu o exame, era benigno, para a glória do Senhor. Recebi alta, não preciso mais voltar, né? Passar por nenhum oncologista. E ali ela disse para mim, agora eu vou te encaminhar para a fisioterapia. E foi aonde eu me preocupei, porque não tinha previsão de voltar meu rosto. Não tinha previsão. Eu estava com uma alta para voltar a trabalhar. E eu cheguei em casa e disse para o pastor Luiz, eu vou voltar a trabalhar na mesma semana, mas eu também vou voltar a pregar. Aí ele disse, você vai voltar a pregar? Eu falei, se eu recebi alta para trabalhar, eu recebi alta para pregar a palavra. Estava com os pontos. Pessoal, compartilha, por favor. Compartilha, você pode fazer melhor. Compartilha. E daí? Compartilha. Eu estava com os pontos, não tinha caído nenhum ainda. Então, os irmãos sabem, né? As pessoas que estão assistindo sabem que seus pontos estão pro lado externo. Provavelmente tinha muitos pontos pro lado de dentro. Com certeza. Mas eu digo, eu vou. Eu estava agendada para uma cidade chamada de Itapira. Lá para Mojimirim. E ali tinha um evento. E eu estava agendada faz tempo. E o tema era Mulheres Fortalecidas em Cristo. Uau. E ali chamei uma amiga chamada Regina, que é uma boa motorista, e chamei a Beatriz para me acompanhar. E ali eu fui. E quando eu cheguei ali, as irmãs não acreditaram que eu tinha chegado. Porque só era 20 dias. E ali nós estávamos mais de 150 mulheres. E elas prepararam uma poltrona para mim sentar e pregar sentada. E naquele momento que elas disseram, senta e prega, eu fiquei de pé e comecei a pular na presença de Deus e disse, eu não posso ficar sentada. Eu vou pregar de pé. E com o rosto torto, falei para as irmãs, olha, eu estou com o rosto torto, como vocês estão vendo, não olhe para a minha aparência, mas escute a voz. Porque será a voz do Senhor nesse lugar. E ali o Senhor fez uma grande obra em 21 dias da cirurgia. E eu voltei. E até agora, eu tenho seguido a agenda aí praticamente todos os dias e falando da grandeza dele. E ele me deu alta para voltar a trabalhar e me deu alta para voltar a pregar. E o Senhor disse, vai por onde eu te levar. E assim tem sido. Tenho saído pregando a palavra, falando do que o Senhor Jesus fez. Mas eu estava com uma carta de fisioterapia. E como não tem previsão, uma sessão de fisioterapia, no mínimo, né? A médica está aqui, né? Quem que é a médica? É a Fran Correia. Ela tá Fran Scaletti Correia. Ela tá no comentário, ó, testemunho muito emocionante. Ela está aí, ó, juntamente com a página. É a Fran Scaletti Correia. Olha aí, Fran, um abraço. A Fran, ela também faz... aqui, ó, ela tá, Fran Scarlett Correia, ela colocou testemunho emocionante. Sim, ela é doutora fisioterapeuta e também vai em lares, né? Se você chamar ela para fazer fisioterapia, não é só do rosto, tá? Em todas as partes do corpo, ela é uma profissional, né? A princípio, eu comecei ali em Salto com a Dayana. A Dayana é uma evangelista, né? É uma crente evangelista. E a Dayana, ela foi e começou as sessões. E de R$150, o senhor preparou ali por R$40 cada sessão, né? Então, assim, de 150, R$200, o senhor preparou R$40 e eu comecei a fazer de segunda a sexta. Mas nós que fizemos essas sessões, foram 40 sessões. Meu Deus. Até receber alta. De 40 minutos por dia. Só que nós que, tanto a doutora quanto eu, nós notamos uma coisa. Que a sessão era de segunda a sexta. Só que sábado e domingo eu saía para pregar. Só que quando chegava na segunda-feira, quando eu voltava para o consultório, os nervos já tinham voltado. Então, algo começou a acontecer nos nossos comentários. Porque, assim, você fazer sessão semana toda, não conseguindo ver resultado, você pausa sábado e domingo, o que aconteceu com você sábado e domingo? E na segunda-feira, sua boca voltou. O que aconteceu com o seu olho tá fechando? O que aconteceu com o seu sorriso tá mais largo? O que aconteceu? Então, eu acredito na fisioterapia, acredito sim, mas eu acredito que enquanto eu pregava, o Senhor estava restituindo a minha face no altar. Uau! No altar. Porque o altar reconstrói. O altar restitui. O altar cura. É forte, hein? É forte. Mas o altar cura. Meu Deus! O altar cura. E eu acredito que tem muitos que estão ouvindo, que estão fugindo do altar. E às vezes não querem estar lá. Mas é lá o seu lugar. É lá que o Senhor restaura. É no altar. É no altar da adoração. É no altar onde você leva os questionamentos. É no altar que você chega vazio e sai cheio. É no altar.
A Fran Scarlett colocou assim, eu tenho certeza que Deus colocou essa pessoa abençoada na minha. Deus Oh, abençoe. glória. Deus abençoe. Lindo isso, hein? Lindo. Incrível. Foi Incrível. E quando começou a voltar, tal, você começou a perceber, nossa, tá voltando. Vou pregar mais. Não, eu fui voltando, lembrando que eu não senti mais dores. As dores. E o ponto não chegou a estourar nada? Não, os pontos era como se fossem pontos, fiozinho de anzóis, né? Bem transparente. Eles foram saindo por conta própria, assim, sem porque remoção. você movimenta, era para abrir, estourar os pontos. Não abriu nada, não, em momento algum. Foi saindo pouquinho por pouquinho. E toda uma massagem, né, passando os exercícios também, mímicas, né, fazendo muita mímicas que a gente faz, barulhos com a boca, e assim, sabe aqueles copos que a gente, não assim, esses copos que a gente compra, né, que as crianças levam para a escola, eu não conseguia sugar, E quando comia também caía muito, né, porque a boca fica torta, então a comida... Eu tinha que estar com um paninho limpando a boca, todo aquele processo. Você já conhecia o pessoal, essa Fran? Você conhecia... Não, a Dai, né, que é a fisioterapeuta de Salto, eu conhecia por causa da igreja. Mas a Fran não, a Fran foi indicação. É pelo que dá para entender, né? A gente percebe que Deus faz uma conexão ali entre você, essa Fran, pelo que ela falou aqui, tenho certeza que Deus colocou essa pessoa na minha vida. Então a gente já entende que Deus tem as suas formas de trabalhar, as maneiras, e às vezes Deus te colocou ali, às vezes também para mostrar o poder dele através da sua vida. A Fran ela é muito dedicada, ela é uma profissional. Ela ela é católica, né? A Fran é católica, ela comentou comigo que ela é católica, mas a gente percebe a fé que ela tem. E a gente ora por ela. Quem sabe? Através, né? Através da nossa vida, através da palavra, através do testemunho. A gente não ganha mais uma irmã em Cristo aí. A Fran começa aí para a igreja, né? Juntamente com a gente. Te acompanhar. Te acompanhar. Né? Te acompanhar. Ela seria uma boa companhia. Olha aí, Fran, uma boa companhia. Vamos aceitar Jesus, né? Vamos aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E aí tem uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada para ela também, com certeza. A gente ora para que isso aconteça. E o que eles falavam? Pô, porque na mente da médica ali, da fisioterapia, da fisioterapeuta, né? Sim. No caso, ela não entendia, porque no final de semana era para quê? Era para estar mais inchado, ou que era estar do mesmo jeito e voltava melhor cada vez? Voltava. Na segunda-feira a gente ficava assustada com a melhoria. Porque na clínica tem um espelho que a gente vai acompanhando, né? E tem todo o procedimento, tanto do laser, quanto ela fazia massagens, né? Isso tá no meu Instagram também. Ela fazia massagens com a sua própria mão. Então a gente foi notando mesmo voltando, né? A gente foi acompanhando, até medindo pelos dentes, né? Que a boca estava assim, então aí foi aparecer um dente. Aí na outra segunda-feira, outro dente. Aí na outra segunda-feira, outro dente. Então a gente via que o sorriso estava abrindo, né? E os olhos fechando. Por que a gente percebia? Porque uma semana eu pingava colírio em 2 e 2 horas. Na outra semana eu estava em 1 e 1 hora. Na outra semana eu já estava de manhã, tarde e noite. Então a gente foi notando que quando chegava na segunda-feira, algo já tinha voltado ao lugar e a gente estava diminuindo a frequência do medicamento. E quanto tempo isso? Foram 40 sessões. Então acredito que começamos no mês de agosto. E terminamos agora semana passada. Mas o cálculo era para 40 mesmo? Não, sem previsão de alta. A paralisia facial, ela começa a voltar mesmo. Algumas pessoas que já tiveram, sabe que é 1 ano. Meu Deus. Demora 1 ano. 1 ano, às vezes 6 meses. Quando algumas das irmãs encontram você, fala, Emily... Quando encontram comigo, ficam olhando pro meu rosto. Mas já? E, inclusive, eu fui em algumas igrejas que o meu rosto estava torto e eu digo, eu vou voltar. Eu vou voltar com o rosto hidratado. Porque... Você fala? Eu vou voltar. E eu já, assim, em algumas igrejas já até me agendaram de novo para que as pessoas verem quem me viu o rosto, né, daquele jeito, eles já estão assustados de me ver já recuperada, né? Porque é incrível. Sim. Só essa fala dela
dela ir pregar e quando voltar a fazer fisioterapia, isso aí já dá um corte incrível. Sim, e sem parar de falar do amor dele, sem parar. E assim, eu chegava nas igrejas, o povo via que tinha alguma coisa acontecendo. Mas eu precisava falar antes de pregar. E se fosse para você aconselhar, por exemplo, alguém... Porque assim, ó, hoje a gente vive uma geração, né? Um tempo que as pessoas, por qualquer enfermidade, qualquer coisinha, eles bubam, Se isolam. se isolam, já querem desistir, parar, ou até mesmo indagar Deus. Eu não sei se isso aconteceu com você ou não, mas já querem colocar Deus, né, Pastor Luiz? Contra a parede e dizer, cadê? Olha como que eu tô, olha a minha situação, olha, e agora, como que fica? É desse jeito que o Senhor me quer, tipo, culpando Deus, sem querer entender qual é o propósito daquilo. Sim. Porque eu acredito que existe um propósito dentro disso que você... Você já parou para pensar? Qual era o propósito disso? Já parei. Quem que Deus queria que você encontrasse? Sim. Qual é o propósito de Deus colocando isso? Porque no que Deus queria tratar com você? E também tratar com alguém que está à sua volta ou alguém que vai estar próximo de você. Porque Deus tem os seus meios. Eu acredito que Deus jamais vai te dar uma caneta simplesmente para você gastar tinta dela pessoalmente. Mas vai ser para você abençoar alguém, talvez com uma palavra escrita. Porque Deus, e isso é meu. Deus, em todas as áreas, Ele só faz algo para nós em prol do reino. Sim. Então, assim, então, para você aconselhar alguém, dizer para alguém, olha, vai por este caminho. É desta forma, como você diria? Independente. Sim. Eu diria no caso no tempo da dor, no tempo de não entender o processo, não questionar, mas buscar. Busque por ele, sem entender. Busque a aceitação. Ele está dizendo não, ou da permissão. Porque tudo acontece pela permissão. Então, eu digo, foi o momento que eu busquei não questionar, mas busquei forças para continuar. Eu não consigo me ver. Tem pessoas que se vê num quarto fechado. Mas eu não consigo me ver num quarto fechado, porque eu amo essa alegria da vida, né? De estar. Mas uma coisa que eu percebi nesse processo, que quando eu pensava, será que eu não vou mais? Eu percebi o Senhor lapidando o meu orgulho. Porque chega um momento, principalmente nós que assim, estamos no ministério, a gente tem que tomar muito cuidado em ficar orgulhosos, né? Soberbos, né? E assim, como o Senhor nos deu muita energia, eu sempre fui uma pessoa assim, eu faço, eu vou, eu trabalho, eu vou pregar, eu me disponho. Sim. E de repente eu me vi totalmente nas mãos do Senhor. E vivendo a dependência dele. A questão, quem é você, Emily? Né? Aquela questão, tipo assim, você para mim, Deus colocou assim como filha, como Emily, eu tô cuidando de você. Não é você que vai cuidar de mim, sou eu que tô cuidando de você. Eu não tinha para onde correr. Então foi um momento ao qual eu busquei muito no Senhor pelo meu emocional. Acho que Deus quis tratar. Eu tenho certeza que ele tratou, que ele queria. Você sabe, eu sei que foi. Era necessário. Era necessário. Tem uma coisa, pastor Cleito, que as pessoas não entendem. Às vezes Deus precisa tratar o nosso presente para que a gente esteja preparado para o futuro. E ele reservou. Porque nós não vamos entrar no futuro que ele reservou de qualquer jeito. Pensando da mesma forma. Agindo da mesma maneira. São as transformações, né? São as transformações para mudança de ambiente. Para os lugares... Uau! Como que é? As transformações para as mudanças de ambientes. Ele vai colocar a simplicidade nas coisas no seu coração, para que você não se vanglorie, né? Para que você entenda que é dele, é ele, o domínio é todo dele, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer vídeo, eu corria uma rodovia ali e um rapaz gravava. Aí depois eu comecei a fazer dentro da minha casa, pintei a parede, as iluminação era de papelão. Depois dali eu comprei umas espuminhas, colei na parede do meu quarto, ficava na frente das espuminhas, todo mundo achava que eu tava... Depois aluguei um estúdio, que é onde você foi.
Aí fui para um outro mais profissional ainda. Aí eu falei, não, preciso ter o meu. Foi onde o pastor Luiz foi. E hoje eu tô aqui. E a gente sabe, e é como você disse, você sabe o que Deus quer com você. Sim. Você sabe o que Deus quer tratar com você. Uma das coisas que eu tenho orado, e Deus falou na sua boca através de você, Deus falou comigo, sabe? Não perder a essência, a humildade. Porque às vezes, sabe, pastor Luiz, às vezes a gente sobe um pouco, a gente já quer pisar, já acha que a gente é famoso, é o estourado. Sabe qual é o problema? Por exemplo, eu lembro que eu ligava para as pessoas, Emily, e as pessoas não queriam vir aqui. Não aqui, né? Quando eu comecei. Eles não queriam. Hoje eles ligam para vir. Sabe? E eu peço para Deus me dar sabedoria para me lidar com essas coisas. Mas assim, Deus sabe onde mexe. Onde ele trabalha. Onde ele trata. Por exemplo, através desse testemunho, ele já tratou comigo aqui. Sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque tem tratamentos de Deus que dói. Sim. E a gente precisa compreender como esse tratamento que você passou. Eu acredito muito num buscar a Jesus, no requisito, é a passagem da Bíblia que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Se ela não tivesse, mesmo na dor, mesmo com a hemorragia, ela não tivesse ido em busca do Senhor Jesus, ela não tinha sido curada. Se ela continuasse murmurando na casa, se ela ficasse na dinheiro... casa dela, gastando o dinheiro dela, ela não tinha sido curada. Então, assim, no momento mais difícil da nossa vida, a receita é a busca. Vá onde ele está. Não espere ele vir. Vai até ele. Uau! Então, assim, na dor, na angústia, na aflição, na confusão da mente, na confusão da situação. Nós não temos que ficar esperando Jesus vir. Vai você até ele. Né? As pessoas esperam, eu tô aqui no meu quarto, tô esperando Eles Jesus esperam vir. Jesus vir. Eu não tô vendo, não tô sentindo. Eu vou na igreja, Jesus vem, eu não tô sentindo, não tô vendo. Mas vai ao encontro dele. Muitos foram ao encontro dele e receberam seu milagre. Não espere só a chegada. Vai até ele e se achega. Né? Então, naquele momento de tristeza, no momento da dor, foi assim que eu fiz. Eu falei, eu sei que ele está aqui, mas eu preciso ir até ele. Né? É um toque. Toca. O que está te impedindo de tocar? É a multidão de pessoas ou multidão de pensamentos? É as dúvidas do coração, mas só vai mudar. Você só vai sair da situação quando você tocar. As pessoas que não tocam. são as pessoas que tocam, é nós, é a gente que quer. Não é Jesus que vai tocar. Não, você. Tem situações que é a gente que toca. Na verdade, você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. É aquela pergunta, o que tu queres? O que tu... muita coisa é nossa. É nossa. Ele está ali. Ele está na igreja. Ele está na nossa casa. Ele está no quarto. Mas você vai até o encontro dele? Às vezes a gente fica esperando ele vir. Ah, Senhor, me toca. Senhor, faz sentir de novo, né? Me fala comigo. Usa alguém para falar comigo. Mas e o seu ir falar com ele? E você ir se derramar, se lançar aos pés. Ó, Elias buscou Deus no fogo, terremoto, vento. E Deus estava dentro da caverna, falando numa voz mansa e suave com ele. As pessoas procuram Deus, às vezes, pro lado de fora, em vez de procurar Deus pro lado de dentro. É uma busca. Uau. É uma entrega, né? E ali, o que me manteve de pé e continuar foi, no momento da dor, estar buscando pela cura completa, confiando nele, sobre a palavra dele e acreditando que seria rápido. Porque o Senhor falou que seria um processo. Não falou quando terminaria. Mas falou que era um processo. Era um processo. Não sabia quanto tempo. Você se assustou? Ih, essa irmã tá na carne. Não, eu sabia que era ele falando. Porque geralmente, né? Não, porque não. é igual o pastor Carlos Eduardo fala. E isso eu pego pra mim. Não sei se você já viu o pastor Luiz ele falando aqui. Ele falou assim, que pobre vai em culto, as profecias pro lado dele é pra lascar. É só prova, vendaval, terremoto. E os ricos é porque a sua empresa vai aumentar. Então dá até medo esse negócio, né? De receber profecia. Não. Eu acreditei porque assim, faltava uma semana. E aí a gente vai Na verdade, você já estava no processo, né? Já estava no processo.
E, na verdade, ela não veio até a mim, né, entregar. Foi uma oração pastoral. Como terminou o evento, elas me colocaram de joelho, vamos orar pela cirurgia. Vamos orar, porque eu comentei, falei, olha, eu tô aqui, a última pregação, né, nessa semana, e sexta-feira eu faço uma cirurgia, e dessa cirurgia eu não sei o que vai acontecer. Então vamos orar por você. Foi uma simples oração. Naquela simples oração, Deus veio e falou comigo na oportunidade que foi concedida para a pastora. Então, a hora que ele disse para mim que era o processo que eu passaria, eu sabia que não ia ser fácil. Eu já tive o discernimento que era a voz dele, eu senti que era ele falando. Assim, a gente sabe quando é ele. E eu me apeguei naquilo. E assim, quando eu vi voltando o meu rosto, sorrindo, eu comendo normal, né? A carne, o churrasquinho, eu sinto o paladar, eu preciso falar, irmãos, eu não tenho mais a glândula parótida. Era para, pelo O que menos, seria? a saliva. A saliva, eu só tenho do lado esquerdo. Então, era para ter diminuído bastante. Eu não sinto diminuição, é como se eu tivesse normal. E era para mim gritar menos nas pregações. E eu continuo gritando. Eu tento conter a voz, mas eu continuo com a voz alta. Era para ter tido outras sequelas. E não tenho. Eu não tenho. Eu falo normalmente, bebo água normalmente, me alimento normalmente, mas eu não tenho uma glândula parótida. Não tenho. Inclusive, os canais dos nervos não estão mais sendo sustentados, porque não tem glândula para sustentar. Eles estão soltos. Não tem que suporte. Eu não tenho mais um suporte que segure os nervos faciais. E eles voltaram. Eles foram restituídos do rosto. Tem um suporte para sustentá-los no meu rosto. E é como se eu não tivesse acontecido nada comigo. Eu só estou com uma marca. Eu carrego a marca. A cicatriz, mais nada. Não sinto dores, não sinto mais nada. Mas esse aí é o próprio Deus dizendo. O próprio. Tá vendo? Alguém disse Lembra assim, disso aí. faz uma restauração, tira a cicatriz, hoje tem estética. Não, eu preciso deixar. Tem que deixar, porque assim, é a comprovação que passou por alguma coisa, né? E que ele estava lá. As marcas ficam.